Lição de número 12, a urgência do discipulado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Hoje nós vamos estar conversando sobre este assunto, discipulado. No próximo domingo, o professor estará falando sobre a importância e a urgência do discipulado. E hoje, aqui neste vídeo, eu quero rapidamente falar sobre 2 pontos que considero relevantes acerca do assunto desta lição. As palavras que estarão em alta nesta lição serão discípulo, discipular, discipulado, ensinar, aprender estas palavras. Então quero destacar 2 pontos. Você já sabe que a gente não dá a lição toda, porque a lição é para ser dada pelo professor com o aluno presente em sala de aula. Então você, aluno, esteja no próximo domingo na sua sala de aula da Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais uma lição da parte de Deus. Discipulado, a urgência do discipulado. De repente vem a primeira pergunta: o que é discípulo? Bem, eu relacionei alguns significados sobre a palavra discípulo. A gente já sabe que discípulo é um aprendiz, um aluno, um estudante, um seguidor. Mas eu gostaria de trazer uma definição mais abrangente, mais ampla acerca desta palavra. É sabido que a palavra discípulo tem a sua origem, a sua raiz etimológica no latim, discípulos. E essa palavra discípulos, ela também é originária de uma outra palavra latim chamada de discere. Discere. Esta palavra discere, que quer dizer aprender, ela também é originária de outras 2 palavras, um substantivo e um verbo. O substantivo dis, que quer dizer fora ou parte exterior, e o verbo capere, que quer dizer pegar, apanhar, agarrar. Isso tudo é em um sentido intelectual. Então, discípulo ou discere, na raiz etimológica, quer dizer alguém que pega por fora, ou alguém que agarra do lado exterior. Ou seja, discípulo é alguém que consegue captar do seu mestre o ensinamento. Discípulo é aquele que consegue extrair do seu mestre o ensino que ele está passando, as instruções que o mestre está passando, sejam através de palavras, sejam através de atitudes, sejam através de ideias filosóficas. Pois bem, discípulo é alguém que aprende. Mas deixe-me ampliar ainda mais o conceito. O dicionário online Michaelis, ele nos traz 3 definições para a palavra discípulo. Primeiro, discípulo é aquele que recebe o ensino de alguém. Discípulo é aquele que aprende, aluno, diz o dicionário Michaelis. Ainda numa segunda definição, o dicionário diz que discípulo é um sectário que professa as doutrinas ensinadas ou propagadas por uma outra pessoa. E em terceiro lugar, o dicionário online Michaelis diz que discípulo é um adepto convicto. Pois bem, tudo isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos estudando, com aquilo que nós estamos aprendendo. Mas deixe-me ainda ampliar um pouco mais a definição, o conceito da palavra discípulo. Discípulo não é apenas aquele que está assentado para aprender. Discípulo não é aquele que observa para aprender. Não apenas isso. Discípulo, na verdade, é aquele que já aprendeu pela observação. Ou em tese, eu quero dizer que só pode ser considerado um discípulo, não é aquele que está aprendendo. Só pode ser considerado um discípulo aquele que já aprendeu e está praticando. Aquele que já aprendeu e está reproduzindo os ensinamentos do seu mestre. Tem muita gente que quer se considerar discípulo apenas pelo fato de estar aprendendo. Quem está aprendendo são aquelas definições básicas.
é um aprendiz, é um aluno, é um seguidor, é um estudante. Agora, discípulo, em um sentido mais profundo, em um sentido mais literal, é aquele que já aprendeu, que já absorveu o conhecimento e já está reproduzindo, e já está praticando. Quem olha para o discípulo consegue enxergar ou lembrar do seu mestre, através das suas palavras, através das suas atitudes, através daquilo que ele faz, através daquilo que ele fala, através das suas ideias filosóficas, através daquilo que ele pensa. Discípulo é aquele que já aprendeu e agora está reproduzindo. Pastor Roque, tá bom, o que tem a ver estas definições que o senhor está dando com o cerne da nossa lição? O textuário da nossa lição é Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz: ide por todas as nações, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta palavra ensinai é mateteuo no grego, que quer dizer fazer discípulo. É por isso que Almeida Revista e Corrigida usa a palavra ensinai. Já já João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, usa a expressão fazei discípulos, porque foi isso que Jesus quis dizer. Ide e fazei discípulos. Não é apenas evangelizar. Evangelizar é mostrar o caminho. Discipular é ir juntamente no caminho, ensinando os níveis e desníveis do solo. Fazer discípulo não é apenas pregar. Fazer discípulo é ensinar. Fazer discípulo não é apenas apontar o caminho da salvação. Fazer discípulo é fazer que o salvo também seja um doutrinador. Fazer com que o salvo também seja um ensinador. Fazer com que um salvo também seja um discipulador. Isto é fazer discípulo. É por isso que esses conceitos que eu dei agora há pouco sobre discípulo, sobre que vai muito além de aprendiz, aluno ou seguidor, este outro conceito que eu dei é justamente alguém que já aprendeu, alguém que já viveu com o mestre, alguém que já observou o mestre. Foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Paulo não estava mandando, na verdade, as pessoas imitarem a ele. Não. Paulo estava dizendo assim: eu imito a Jesus. E se vocês quiserem, façam o que eu estou fazendo, que era imitar Jesus. Então Paulo não estava dizendo, imitem a mim. Não, ele estava dizendo, imitem o que eu estou fazendo. Imitem a Jesus, porque eu imito a Jesus, eu tento seguir os passos de Jesus, eu tento imitar a Jesus nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. Se vocês quiserem me seguir, então façam a mesma coisa que eu estou fazendo. E esta é a grande nuance do Evangelho. O mestrado ou o discipulado do Evangelho, ele ocorre justamente dentro desta atmosfera, dentro deste paradigma. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, não, porque nós não somos mestres, mas nós fazemos discípulos para o mestre por excelência, que é Jesus. Quando os discípulos, abre e fecha aspas, nos seguem, na verdade eles não estão tentando nos imitar, eles estão tentando imitar ao Mestre Supremo, que é Jesus. Daí, uma grande responsabilidade para a igreja em fazer discípulos dentro dos modelos que nós aprendemos de vida cristã. É mais ou menos igual à formação de Adão. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Mas depois que Adão pecou, a Bíblia diz que Abel nasceu conforme a imagem de Adão. Isto é fazer
discípulo. O discípulo geralmente ele possui as mesmas características do mestre. O discípulo geralmente absorve o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de vida do mestre. E é isto que Jesus nos ensina através da sua palavra. Temos que ter uma vida santa, temos que ter uma vida consagrada, temos que ter uma vida voltada para o Senhor, para quando fazermos discípulos, estes discípulos possam também imitar esta mesma vida santa, esta mesma vida consagrada, esta mesma vida achegada ao Senhor Jesus. Interessante que no grego tem uma palavrinha que é sinônimo da palavra discípulo. É outra palavra, é epígono. Sabe o que quer dizer epígono? Epígono, no grego, é aquele que dá continuidade ao trabalho, à obra, ou a ideia e filosofia de alguém. Epígono é o representante da próxima geração. Epígono é aquele que vai dar continuidade, é aquele que defende a tese, defende a ideia e dá continuidade aos trabalhos, dá continuidade à ideia filosófica do seu mestre. É justamente aquilo que a definição diz, é o representante da próxima geração. Nós, eu e você, somos o epígono de Jesus. Nós somos a geração que sucede. Nós somos aqueles que dão continuidade ao que Jesus ensinou. Qual é a importância do discipulado? Discipular é importante porque Jesus sabia que o cristianismo, para crescer, para romper as fronteiras, precisava de um constante discipulado. O próprio Jesus, ao longo do seu ministério, a Bíblia nos infere que ele gastou 70% do seu tempo ministrando a palavra, ensinando para o povo. Quando a gente vê a igreja primitiva nascendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Veja a importância do discipulado. Uma certa vez, a Bíblia também nos fala que o apóstolo Paulo, numa segunda viagem, ele se ocupou nessa segunda viagem de fortalecer as igrejas que ele já tinha fundado. Ele estava preocupado em trazer o ensino. Ele passou muito tempo em Antioquia, ele passou muito tempo em Éfeso, ele passou algum tempo em Tessalônica, sempre ensinando, sempre fortalecendo o caráter, forjando o caráter dos novos discípulos. Daí a importância do ensinamento cristão. E o ensinamento cristão, ele é baseado no tripé, conforme diz a nossa lição, da palavra, da comunhão e do serviço. O discipulado cristão é baseado neste tripé, e foi neste tripé que a igreja cresceu, na palavra, na comunhão e no serviço. Em Atos, capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que Paulo, junto com Barnabé, estavam em Antioquia, e após um longo período de ensinamento, após doutrinarem aquela igreja por mais de um ano, a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E se fosse nos dias de hoje, a palavra cristão tem um sentido de honra, mas naquela época a palavra cristão possuía um sentido pejorativo. Ser cristão, conforme o contexto da época, era ser considerado um pequeno Cristo, um Cristo em miniatura. A sociedade olhava para o crente e se lembrava de Jesus. Isto, verdadeiramente, é ser discípulo. É quando você consegue reproduzir a vida de Jesus na sua vida. Quando você reproduz as palavras de Jesus nas suas palavras. Quando você reproduz o pensamento e a atitude de Jesus nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Isso é ser discípulo. E os crentes de Antioquia foram considerados verdadeiros discípulos, porque eles reproduziam na vida deles os ensinos, a aparência e a semelhança de nosso Senhor Jesus. E eu falo sobre aparência moral, eu falo sobre semelhança
espiritual. A Bíblia também diz em Lucas capítulo 22, versículo 59, que o apóstolo Pedro, uma certa vez, estava numa fogueira. Ele viu uma fogueira acesa, os criados em volta na varanda, e Jesus tinha sido preso, e Pedro então se aproximou. E daqui a pouco um criado falou assim: você é um deles? E Pedro disse: não, não sou um deles. Daqui a pouco um outro criado: não, você é um deles sim. Você conhece ele, você andou com ele. E Pedro dizia: não, eu nem conheço esse homem. E pela terceira vez, uma das criadas disse assim: ah, você é um deles sim. Você fala que nem eles, você tem o jeito deles, tem o sotaque deles, tem a aparência deles. Irmãos, isto é ser discípulo, é se parecer com ele, é falar igual a ele, é ter o sotaque dele, coisa maravilhosa. Ser discípulo é se parecer com o seu mestre. Não adiantava correr, não adiantava Pedro negar, porque as pessoas reconheciam. Quem anda com Jesus acaba absorvendo a maneira, o jeito de ser de Jesus. E quando eu digo andar com Jesus, eu estou falando no sentido de ser um discípulo de Jesus, de estar decidido a aprender com o Mestre. E a grande comissão de Jesus é que a igreja saia por todas as nações e faça discípulos. Infelizmente, nós, nos dias de hoje, estamos fazendo discípulos para as nossas próprias vidas, para os nossos próprios ministérios, para as nossas próprias denominações, quando na verdade é o reino que precisa de discípulos e não as nossas denominações. Infelizmente, muitos cristãos estão reproduzindo discípulos da sua própria vida. Mas a grande nuance, repito, do Evangelho é reproduzirmos discípulos que imitem a Jesus. Como eu já disse, o apóstolo Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. É para imitar a Jesus, não é para imitar Paulo, porque o que Paulo fazia era imitar a Jesus, era isso que ele queria dizer. Então hoje, nos dias de hoje, tem muita gente imitando o pastor fulano, o pastor Beltrano, a igreja do Beltrano, a igreja A, B ou C. Não, nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Precisamos imitar o caráter de Jesus. Precisamos imitar a forma de pensar de Jesus. Foi isso que Paulo disse lá em Filipenses. Meus irmãos, tende o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que teve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é ser discípulo. Imitemos ao nosso mestre. É urgente que a igreja faça discípulos. É extremamente importante que a igreja faça discípulos, mas não para si, repito, mas discípulos que reproduzam o caráter, a vida, as palavras e os ensinamentos de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que este vídeo tenha te servido para alguma coisa. E aí, gostou do vídeo? Se este vídeo serviu para você, recomende ele para outra pessoa, manda o link do vídeo no WhatsApp para outra pessoa, compartilhe este vídeo aí no seu Facebook ou no YouTube, dê um joinha, faça um comentário, isso ajuda a gente para que o sistema divulgue este vídeo para mais pessoas, porque ele vai entender que este vídeo é importante, é relevante. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, dê o seu joinha, acione a sineta das notificações para que você possa receber logo de primeira as nossas novidades, os nossos novos vídeos. Muito obrigado por ter ficado conosco durante estes minutos. Você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. E no próximo domingo você estará conversando com seu professor sobre a urgência do discipulado. Deus abençoe. Eu sou o pastor Roque Ribeiro, teu conservo. Minuto EBD.